É, Então, assim, o termo Kabbalah, ele vem à tona na Europa Ocidental com o movimento da Renascença, um renascimento cultural, principalmente aí na região da Península Ibérica e também na Península Itálica e Ibérica, tá? Sendo que o Renascimento é um fenômeno cultural e artístico de ressurgimento da antiguidade clássica aí por volta do século XV, XVI na Europa. Bom, é nesse período desse movimento intelectual é que os textos da Kabbalah judaica entraram em contato com a cultura não judaica, tá? Essas obras ou esses textos foram estudados por hebraístas cristãos e ocultistas herméticos, tá? E com essa aproximação, a Kabbalah judaica, ela vai assimilar tradições sincréticas da Kabbalah cristã e da Kabbalah hermética, sendo que elas se desenvolveram uma independente da outra, uma independente aí da Kabbalah judaica. Os textos judaicos, como Sabedoria Antiga e Universal, foram adaptados aos conceitos judaicos livremente de sua compreensão daquilo que necessariamente é o judaísmo, tá? Então, para se fundirem com outras teologias, com outras tradições religiosas e com associações mágicas, ah, o declínio da Kabbalah cristã vai ser colocada em estágio terminal ou até mesmo em questionamento num outro movimento intelectual chamado Iluminismo, a Era da Razão. A Kabbalah hermética continuou como uma tradição escondida, oculta aí na Europa Ocidental. E também como ponto central no esoterismo ocidental. Então, perceber essa cabala sincrética, né, cabalá sincrética, sendo amplamente utilizada com conotações ocultas populares, né, que eram proibidas até mesmo no judaísmo, principalmente dentro do catolicismo. A Cabalá judaica prática era uma tradição menor, permitia e restrita a um pequeno grupo de eleitos, escolhidos, tá? Então, muitas publicações sobre a Cabalá pertencem necessariamente não ao movimento judaico, mas sim à nova era, tá? Em vez de dar uma imagem precisa da Cabalá judaica, eles fazem publicações aí da Cabala para simplesmente para enfatizar as questões místicas. Tá? A Cabalá judaica, Cabalá vem da palavra Cabal, em hebraico, né? Cabal significa receber. Cabalá significa recebido, né? Esse termo específico para a doutrina esotérica ou mística é, é um esoterismo teofísico, é um esoterismo que fala sobre a origem de Deus e do universo, tá? E essa origem de Deus e do universo foi revelada a um grupo de eleitos santos que viveram em um passado remoto e que foi preservada por poucos privilegiados. Tá?
Inicialmente constituído de conhecimentos empíricos, assumiu a influência aí da filosofia neoplatônica e neopitagórica. É quando a Kabbalah se torna especulativa, ok? No período queônico, ela vai ser conectada a um texto semelhante ao Mishnah, ao Sefer Yezirah, né, que são obras de rabinos. As pessoas que estudam essa Kabbalah serão chamadas de Mekubalim ou Baalei HaKabbalah, né, possuidores ou adeptos da recepção, e depois eles vão ser chamados até mesmo de Masquilim, que são sábios, né? A recepção ou a Kabbalah é dividida em sistema teosófico, ou esoterismo teosófico, ou teórico. Kabbalah Liunit é uma Kabbalah teúrgica. O que é a Kabbalah teúrgica? É a Kabbalah prática, em vista do fato de que o nome recepção não ocorre na literatura antes do século XI. Então, assim, um livro que vai caminhar lado a lado aí com a pensamento cabalista é o Zohar. Tá? Dos talmúdicos, eles são inimigos. Todos os escritores cabalísticos, eles são aí, entendedores do Zohar. Né? A maioria dos estudiosos modernos são conhecedores aí do Zohar. Bom, o termo Kabbalah é compreendido tradicionalmente como sendo todo o folclore tradicional, contrastando com a lei escrita. É a lei oral, tá? Portanto, incluía os livros proféticos, os geográficos da Tanakh, que é o Antigo Testamento, partindo aí do pressuposto de ter recebido do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e não como escrito pelas mãos de Deus. O que diferencia o escrito da Kabbalah do Tanakh é que a Tanakh é escrito por Deus. E a Kabbalah é Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então, cada doutrina recebida foi reivindicada como sendo tradição dos patriarcas. Isso vai passar pelos profetas, vai passar pelo Sinai, vai chegar até a tradição maçorética, tá? Acerca da Torá. A principal característica da Kabbalah é de que, ao contrário das Escrituras, ela foi confiada apenas aos seus poucos eleitos. Portanto, de acordo com o livro apócrifo Quarto Esdras, Moisés recebeu no Sinai a lei como conhecimento de coisas maravilhosas. Então foi dito, então Deus disse para ele, ó, estas palavras tu declararás e estas esconderás. Então aquilo que é para ser revelado pertence ao homem. Há alguma coisa que não é revelado. Então isso vai ficar escondido, vai ficar no oculto. Então, a partir disso, tornando-se regra estabelecida para a transmissão do conhecimento cabalístico na antiga Mishnah, e não expor o capítulo aí da criação, a gente vai ver uma série de histórias de compreensão profunda na Kabbalah sobre a origem do cosmos, né? A cosmogonia, a teosofia, né? E esses estudos eles são feitos de forma esotérica, tá? Então assim, o Massaret HaHamah, que é a tradução da sabedoria que foi entregue a Moisés até Josué, teve uma dupla filosofia que surgiu na época lá da seita dos essênios, né, que é a contemplação do ser de Deus e a origem do universo. Isso vocês encontram no livro do Filo. Nessa obra também, né, de cunho cabalístico, contém aspectos escatológicos, os segredos do lugar e do tempo
da retribuição e da redenção futura. Fala também das câmaras secretas, do gigante, do Leviatã, o calendário secreto, como calcular quando é que será a vinda do reino messiânico. Então, o termo cabala abrange tudo isso que acabamos de definir. Mas é antiga, a Cabalá ela remete aí a um período pré-cristão. O historiador judeu Flávio Joséfo cita que os primeiros elementos da Cabalá já estavam sendo divulgados e ensinados entre os essênios, tá? E que os mesmos zelosamente guardaram essa revelação. Eles afirmavam que seria uma antiguidade respeitável. Então, os essênios, com toda razão, eles foram lá e esconderam lá textos da Cabalá, tá? Até mesmo os membros da caverna de Qumran, textos lá da Cabalá. E o significado oculto da Cabalá? Então, muitos livros contendo conhecimento secreto foram mantidos escondidos pelos sábios. E isso foi claramente discutido, mostrado no livro do Quarto Esdras, que é um livro apócrifo, ou Pseudo-Esra, né? Que é dito para publicar abertamente os 24 livros do cano que os dignos e os indignos podem ler. Já os outros 70 livros escondidos, esses só as pessoas sábias, os cabalistas, os eleitos, é que podem ler. Neles está a fonte do entendimento, a fonte da sabedoria e a corrente do conhecimento. Tá? Um estudo desses poucos livros apócrifos existentes revela o fato, e ignorado pela maioria dos escritores modernos, de que a Cabalá ela é, em essência, essênica, ou tem aspectos do essenismo. Tá? A tradição mística, ocasionalmente aludida à literatura talmídica e à midraica, não é mais do que uma apresentação sistematizada desses escritos mais antigos, que dá uma ampla evidência da tradição cabalística nestes livros. Né? A literatura mística do período gueônico é uma reprodução fragmentária dos antigos escritos apocalípticos, em abundância no primeiro século a.C., né? Quais os elementos cabalísticos são encontrados nos apócrifos? Né? Inúmeros. Bom, vamos começar aqui. O livro de Enoque, que é um livro apócrifo, é preservado como literatura mística gueônica. Tá? Então, no livro de Enoque, você vai ter todo um aparato de estudo de angelologia, de demonologia e de cosmologia. Vai dar uma ideia muito mais completa sobre o Merkavá Bereshit do que as tradições do rei Calote, né? Que apresentam apenas fragmentos enquanto figura central da Cabala. O Metatron Enoque, que é o livro de Enoque, tem um processo de transformação. A cosmogonia descrita neste livro é um produto do primeiro século pré-cristão. Como eu falei, muitas especulações, as pessoas começaram a escrever muita coisa no sentido mais especulativo. Então, nesse livro mostra um estágio avançado em comparação com o livro mais antigo de Enoque. Lança uma inundação de luz sobre a cosmogonia rabínica, por sua descrição realista do processo da criação. Tá? Então, nesse livro, nesse processo da criação, você vai ver os elementos principais aí, e primordiais. As pedras de fogo, o trono da glória, os anjos que emanam, o mar vítreo, né? Nesse livro também vai ser apontado 7 céus, né, formados por fogo e água, a fundação do mundo sobre um abismo, né? Fala nesse livro também da preexistência das almas. As almas, elas preexistem, né? Não é no ato da fecundação
do espermatozoide com óvulo que vem ter uma alma. Elas já existem, elas pré-existem. A formação do homem aí pela sabedoria criativa, a partir de 7 substâncias. Nesse livro também você vai falar das 10 classes de anjos, né? 10 céus em vez de 7, um avançado sistema de calendário quiliástico, né? 1000, 1000, 1000, e o 1000 tem um significado, uma simbologia. Mais instrutivo ainda que é o estudo do desenvolvimento do conhecimento cabalístico é o livro dos Jubileus. Esse livro foi escrito por João Hircano, tá? No período interbíblico, também que se refere aos escritos de Hered, Cainã e Noé, que são os filhos de Noé, apresentado, Hered, Cainã e Noé. Apresenta também Abraão como um renovador e Levi como um guardião permanente dos escritos antigos, tá? Na Cabala, a gente vai ter a ideia da teoria da filosofia pitagórica, dos poderes criativos dos números. Os números têm força. As letras têm uma mágica, uma força, um misticismo em cima neles, né? O livro Sefer Yetzirah concebe aí que nos tempos tanaíticos, e até mesmo foi citado pelo Rabi Bezalel, que eles combinavam números e letras para fazer um relato profético, tá? Vocês querem ver isso aí? Está presente no livro Código da Bíblia, que foi escrito após a queda das Torres Gêmeas, o 11 de setembro, que eu esqueci o nome do escritor, mas o nome do livro é Código da Bíblia. Ele pega textos hebraicos e traz à tona para dizer que a Bíblia hebraica já afirmava que aquelas torres iriam cair. Só que falou isso depois, tá? Depois do ocorrido. Uma outra questão que é citada também aí nessa questão, a influência pitagórica na Cabala é com relação ao tetragrama, o nome de Deus, Yud, Rei, Vav e Rei, né? Como sendo nomes, o nome de Deus e outros nomes aí da deidade. Só que essa concepção de poder dos números e das letras não é do inerente, não são os judeus pioneiros. Essa ideia vem lá da Caldeia, tá? A Cabala tem muita influência da Caldeia, como tem muita influência do gnosticismo. O gnosticismo não é uma criação cristã. O gnosticismo existia no período pré-cristão. E muita influência também do zoroastrismo. Por isso que eu falo que a Cabala ela é um sincretismo religioso. Tá? Quando se fala da Cabala teúrgica, a gente vai ver ainda mais questões de magia, de misticismo, né? Por exemplo, se fala de um bezerro por magia, se fala que Abraão foi um credenciado detentor da sabedoria esotérica e de poderes teúrgicos, tá? Então, o Abraão, o próprio fato de que Abraão, e não um herói talmúdico como Rabi Akiba, é introduzido no Sefer Yetzirah como possuidor da sabedoria do alfabeto, que indica a antiga tradição. Eu quero falar também, e para terminar, para não ficar cansativo, sobre a questão do gnosticismo, tá? O gnosticismo atesta a antiguidade da Kabbalah, tá? Tem a origem lá na Caldeia. Então o gnosticismo era judeu em caráter muito antes de se tornar cristão. O gnosticismo é a cabalística Hokmah, sabedoria, né? Cabalística Hokmah significa cabalística sabedoria. Traduzida em Madá, que parece ter sido a primeira tentativa por parte dos sábios judeus de dar conhecimento místico, empírico, com a ajuda de ideias platônicas, vai vendo, pitagóricas e estoicas, tá? Daí é o perigo da heresia de que Akiba Ben Zoma se esforçava para se libertar.
e dos quais os sistemas de fio, um adepto da Kabbalah, mostra muitas armadilhas. Tá? Então era a antiga Kabbalah que, enquanto alegorizava o cântico dos cânticos, Deus sendo o marido, Israel a esposa, falava também do Adão Cadmon, ou homem-deus, né, da noiva de Deus, do mistério da união de poderes em Deus. Antes que Filo, Paulo e qualquer outro gnóstico cristão pudessem imaginar, e até mesmo cabalistas medievais pudessem imaginar. O gnosticismo faz a Kabbalah ser o quê? Uma Kabbalah especulativa, tá? Diz o seguinte, que o germe do veneno da serpente transmitido de Adão a todas as gerações. Que Adão pecou e transmitiu esse veneno para todas as outras pessoas. Paulo vai citar essa passagem, o apóstolo Paulo, e os cristãos hoje têm essa concepção aí de transmissão de pecado, né? E um pecou, todos os demais pecados. Isso consta na Kabbalah especulativa. Até um breve vídeo, outro vídeo, e por hoje a gente fica com essas informações. Ok? Até mais, que Deus abençoe.